programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja nesta edição, educadores de Minas Gerais levantam suas bandeiras em defesa da democracia e dos direitos da classe trabalhadora. Movimentos sindicais, sociais e populares acampam na Praça da Liberdade. Veja no momento CUT Minas. Acampamento pela Democracia promove encontros temáticos e aulão público sobre as ameaças do golpe em curso em nosso país. O que pensam e como se organizam os nossos jovens? Veja também nesta edição. De Brasília, as notícias da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Educação em debate. O que significa o golpe na ruptura do Estado Democrático de Direito? Essa foi uma das indagações feitas ao professor Otávio Dulce durante um encontro promovido pelo Sindiúti no Instituto de Educação em Belo Horizonte. Professor, isso pode trazer alguma consequência mais danosa para os trabalhadores em educação? Provavelmente. O que se chama de golpe, o que está sendo comentado constantemente como possível golpe, é um desmanche, uma desconstrução do pacto político da redemocratização, dos anos 80. E esse pacto envolvia todo um esforço de construção da área da educação no Brasil, que foi aos poucos sendo feito com muita luta e com muito esforço, inclusive, dos professores. Uma das coisas que está sendo muito enfatizada pelos que estão a favor do golpe é a retirada da vinculação dos recursos orçamentários para a educação e saúde, que é um ponto fundamental, a vinculação que tem tido desde aquele tempo, para que a nossa educação melhore, e assim como para que a nossa saúde melhore também. Se isso for feito, o Plano Nacional de Educação provavelmente vai por água abaixo. Saiba agora o que pensam os profissionais da educação. Queria que você contextualizasse, do ponto de vista da educação, o momento que a gente está vivendo agora com essa possibilidade de ruptura do Estado Democrático de Direito. De fato, vivemos um momento muito delicado no processo democrático que conquistamos em nosso país. E para a educação, esse momento ainda é mais delicado, porque estamos nas portas de perder a liberdade de expressão, a liberdade de comunicação, o diálogo na sala de aula, ele fica um pouco mais tenso, delicado, porque a grande maioria dos nossos alunos, da nossa comunidade escolar, ela não filtra muito os conhecimentos advindo dos grandes meios de comunicação. E neste momento, o que a gente tem percebido é uma deformação da informação através da grande mídia. E isso faz com que as informações cheguem nos lares de forma muito distorcida e também fragmentada, deixando para a educação, que tem o papel de ampliar o conhecimento e dar um pouco mais de formato a esse conhecimento em um cenário muito delicado. E com isso, perdas de direitos. Estamos ameaçados aí de uma ampliação da terceirização e precarização dos serviços, e isso inclui a educação. A educação passa a ser entendida como um serviço e não um direito, com uma necessidade conquistada, e isso traz problemas e angústias. Do ponto de vista da terceirização, principalmente os serviços voltados para auxiliar de educação básica, que diz respeito do cuidado do ambiente, dos técnicos de serviços que estão nas secretarias cuidando da vida pessoal, profissional dos trabalhadores, isso vai passar por um processo de terceirização. E o próprio serviço do educador, do ampliador, do mediador do conhecimento, também fica ameaçado com a terceirização. Então a educação, a saúde, a cultura principalmente, estão muito ameaçadas nesse cenário, se esse golpe de fato configura. E aí nós vamos chamar sim de golpe, porque até o momento não foi conseguido provar que há
nossa representante, a senhora presidente Dilma Rousseff, que foi eleita democraticamente, não tem nada que a condene e tudo o que ela fez está de acordo com todos os outros governos fizeram. O processo que está sendo avaliado não é o de 2015, é de 2014. O processo de 2014 está correto, ela agiu como a lei mandava. O processo de 2015 ainda será avaliado. Então, a direita do Brasil, os grandes conglomerados que dominam e mantêm o poder através das grandes fortunas e da riqueza, quer forjar um golpe que não existe. E isso sim uma ruptura da nossa Constituição e a educação com certeza vai perder muito. Meu nome é Priscila, sou professora de Sociologia do Instituto de Educação e hoje a gente teve aqui uma palestra com o professor Otávio Dulce e a gente foi discutir um pouco da conjuntura política do país hoje. A gente tratou aqui do golpe que está sendo dado, né? Que a gente está chamando de golpe, né? Pela característica que tem sido adotada aí pelo judiciário brasileiro. E para a gente, enquanto trabalhadores de educação, a entrada da dupla Temer, Cunha e todos os outros vai representar uma série de perdas de direitos, tanto para os trabalhadores, mas principalmente para a educação, né? O ataque ao pré-sal, à soberania, ao petróleo, implica diretamente em corte de verbas para a educação e uma série de outras perdas de direitos ao piso salarial, enfim, uma derrota para a classe trabalhadora. Essa reunião dos representantes tem um papel fundamental para a categoria. É esclarecer para a categoria que este momento, essa ruptura vai nos atingir. As escolas não vão ficar imunes ao que vai acontecer nesse país, não. Todo caminhar, todo movimento acontecendo com a elite desse país está indo nessa direção. E a categoria, ou por inibição, ou por medo do confronto, ou por falta de conhecimento, ela acaba não fazendo a discussão dentro da escola. E isso não atinge os filhos dos trabalhadores, que são aqueles que vão mais sofrer com esse golpe e, como consequência, tira das nossas mãos essa liberdade do ensinar e do esclarecer. Então, para as escolas é uma perda muito grande quando a gente não abre a discussão no espaço escolar. Momento CUT Minas. O acampamento da democracia levantado na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, desde o dia 1º de maio, reúne sindicalistas, movimentos sindicais, estudantis e sociais, todos juntos contra o golpe. Um dos assuntos debatidos durante o aulão público promovido no acampamento da democracia, na Praça da Liberdade, em BH, foi o atual modelo energético do Brasil. Os debatedores fizeram várias abordagens e falaram dos possíveis impactos do impeachment da presidenta Dilma sobre o setor energético. A importância da Petrobras para a economia brasileira é conhecida de todos e sua privatização, como querem os defensores do golpe, pode significar um ataque grave à soberania nacional. Nossa reportagem ouviu de sindicalistas e militantes dos movimentos sociais que a outra consequência do golpe é a terceirização sem limites. Aqui em Minas, o setor elétrico, por exemplo, tem sido responsável por um cenário desolador. Privatizar a Petrobras pode também acarretar menos investimentos em saúde e educação. E foi esse um dos alertas feitos durante os debates sobre o sistema energético brasileiro promovido no acampamento da democracia no último dia 4. De acordo com o assessor de comunicação do Sindicato dos Petroleiros de Minas Gerais, Sindipetro-MG, Felipe Pinheiro, o golpe político em curso no país trará, certamente, perda de investimentos sociais. O acampamento, nós entendemos, nós petroleiros, junto com os movimentos sociais, movimento sindical, que era uma nova tarefa, uma nova ferramenta nossa de mobilização, de buscar levar as nossas pautas envolvidas, principalmente com essa questão do golpe para cima da classe trabalhadora que está colocado, de a gente tentar levar o que pode ter de consequências para os brasileiros com esse golpe dado aí pela direita sobre a presidenta Dilma. Então a gente está usando esse espaço, essa ferramenta com o acampamento para trazer outros setores da sociedade e fazer esse diálogo com outros setores da sociedade sobre as nossas pautas. O que hoje mais preocupa vocês do ponto de vista aí das ameaças ou das perdas com o possível golpe? A gente já está num processo assim, muito ruim nesse governo Dilma, de tentativa de privatização de alguns setores da Petrobras, né, e inclusive de retirada de direitos
da classe trabalhadora petroleira já conquistado já nos últimos anos. Mas a gente entende que isso pode piorar e pode avançar numa velocidade absurda, porque a gente sabe que o projeto de Temer, do PMDB, o projeto do PSDB, que está também aliado nesse momento, o projeto deles é da Petrobras, se não mínima, completamente privatizada, entregue ao capital internacional. Isso a gente está falando principalmente do pré-sal, que talvez seja uma das maiores justificativas para um golpe desse dado sobre um governo democraticamente eleito. Os defensores da democracia que acamparam na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, discutiram também a conjuntura econômica e social no eventual governo do vice-presidente Temer. O programa do vice, que não foi votado pelos eleitores brasileiros, pode significar um retrocesso em políticas sociais, inclusive com mais reduções orçamentárias na saúde e na educação do Brasil. Ou seja, o que não está bom pode piorar. Um outro nome para a terceirização, segundo os trabalhadores, é a precarização do trabalho. Jair Gomes Pereira, diretor do Sindieletro MG, Sindicato dos Eletricitários, afirma que, por causa dessa realidade, a categoria vive o drama do aumento do número de mutilações e mortes de trabalhadores. Aliado a isso, a queda da qualidade dos serviços e o aumento da tarifa de energia. Olha, é literalmente um golpe para a classe trabalhadora, porque o que está desenhado em relação às propostas já colocadas pelo Temer, né, e a sua chamada Ponte para o Futuro, é imensamente lesivo aos trabalhadores, né, como aumento da terceirização, revisão da CLT e tudo mais. A gente fica preocupado com isso, porque isso pode realmente cortar muitos direitos conquistados nos últimos anos e temos perdas expressivas daqui para frente com relação a esse possível golpe colocado aí. Então, os trabalhadores têm que reagir no sentido de construir algo que seja o impedimento, na verdade, desse golpe que está colocado até então pela direita fascista do país. De acordo com o Sindieletro MG, a terceirização no segmento eletricitário tem trazido como consequências mutilações e mortes de trabalhadores. A realidade dos trabalhadores eletricitários é muito triste, né? Tivemos um quadro de terceirização cada vez maior, acidentes de trabalho acontecendo a todos os dias também, né? Infelizmente temos um histórico já aí de longas datas, desde 99, a gente faz um levantamento, né, de uma morte de um trabalhador a cada 45 dias, fruto da terceirização, inclusive. A maioria desses trabalhadores, 90%, 95%, são trabalhadores terceirizados, que são vítimas desse processo de terceirização que vem cada vez mais precarizando o trabalho e colocando a vida do trabalhador em risco também, né? Quando não tira a vida, mutila também o trabalhador. Então isso é danoso demais. E essa proposta que está colocada pela Ponte, né, para o Futuro do Temer e seus asseclas lá, vai com certeza nos levar a um processo generalizado do país para a classe trabalhadora também. Para a presidenta da CUT Minas, Beatriz Cerqueira, depois do golpe, o mundo do trabalho não será mais o mesmo. O mundo do trabalho ele vai se modificar e vai se modificar estruturalmente. Esses projetos que estão no Congresso, aliados à Ponte para o Futuro, vão fazer com que a terceirização aumente. Então, concursos públicos, contratações diretas da empresa não comporão a regra de contratação, porque a terceirização é um mecanismo de você baratear a mão de obra do trabalhador, diminuir direitos, contratar com salários menores do que aqueles trabalhadores vinculados diretamente à empresa. Existem projetos no Congresso que vão modificar relações de trabalho, como, por exemplo, impedir que o trabalhador recorra à justiça quando ele for demitido, acabar com a multa do empregador quando ele demite sem justa causa, modificar o conceito do que é trabalho análogo a escravo, retirando jornadas exaustivas e trabalho degradante, diminuindo a idade do ingresso no mercado de trabalho de 16 para 14 anos. Então o adolescente que deveria estar na escola vai ser empurrado mais cedo para o mercado de trabalho. Voltando para a educação, a mudança no reajuste do piso, que existe um projeto de lei no Congresso para alterar, que hoje é pelo aumento no investimento em educação, e a proposta que está no Congresso é para alterar isso. E uma coisa que nos preocupa muito é a tentativa de calar e de criminalizar a nossa profissão. O projeto de lei que está em tramitação na Câmara dos Deputados, intitulado Escola Sem Partido, na verdade, não tem nada a ver com a questão de partido. É o subterfúgio para instituir
a vigilância, o monitoramento e a punição do profissional, do professor que atue na sala de aula. Então são várias formas de nos calar, e uma delas é instituindo uma lei nacionalmente que retire da nossa profissão a liberdade de ensinar, a liberdade da pesquisa, a liberdade do livre pensamento garantido pela Constituição Federal. O futuro, o depois do golpe, o que nos espera é isso, um processo de privatização da escola pública através das parcerias público-privadas, através das organizações sociais e através dessa ideia de Estado mínimo. Se o PMDB quer um Estado mínimo, significa menos investimento em prestação de serviço público, menos investimento em áreas sociais. No Congresso Nacional, por exemplo, existem projetos de lei para a privatização das empresas estatais, nós estamos falando da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, da Petrobras, mas também a autorização para ampliar parcerias com o setor privado na prestação de serviços públicos. Isso quer dizer a privatização. Educação, saúde e previdências são o que para a gente... Isso constitui direitos, para o mercado significa fonte de lucro. Então eu não tenho dúvida que nós enfrentaremos uma grande onda de privatização nessas três áreas. Por isso, nós, enquanto trabalhadoras e trabalhadores, não podemos ficar calados, não podemos ficar omissos, não podemos ficar inertes e não podemos ter os grandes veículos de comunicação como a nossa única fonte de informação, porque esses veículos também estão a favor dessa pauta de Estado mínimo. Quem foi às ruas no combate à corrupção não pode se sentir à vontade de ver o presidente da Câmara dos Deputados ter conduzido um processo de votação do impeachment, como aconteceu no dia 17 de abril. E nem pode se sentir à vontade de ter visto mais quase 200 deputados que respondem por corrupção votando um impeachment sem ter crime de responsabilidade. Isso não é combate à corrupção, isso é um golpe de Estado. Combate à corrupção nós fazemos com a constante fiscalização que a sociedade precisa ter sobre as instituições, com mecanismos cada vez mais eficazes e rigorosos de controle e, fundamentalmente, com uma mudança no sistema político. O atual sistema político favorece a corrupção. É um sistema falido que não repercute a real vontade da população. Esse Congresso Nacional, da forma como ele foi eleito, não representa a maioria da população brasileira. Então, é uma reforma política que consegue dar resposta a esse combate importante da corrupção e não achar que é o Eduardo Cunha que vai nos representar nesse enfrentamento à corrupção. Como o sindicato influencia no dia a dia dos trabalhadores e trabalhadoras? O sindicato é importante como instrumento de unidade de classe, de ação. É claro que nós temos um conflito na sociedade entre o interesse da empresa e o interesse do trabalhador. O empresário é forte para defender os seus interesses, até porque ele tem a contratação do trabalhador. O trabalhador é contratado para trabalhar com ele. O trabalhador individualmente, sozinho, não consegue fazer vez às distorções que os empresários fazem para tirar dele, do trabalho dele, o máximo que podem fazê-lo, pagando menos, fazendo com que ele trabalhe mais e com condições de trabalho que sejam interessantes para a empresa. Cada vez mais pagando menos salários e impondo jornadas cada dia mais maiores. E, lamentavelmente, o Estado também ainda não consegue prover uma igualdade social que dê condições de que os trabalhadores se ancorem no Estado para isso. O sindicato é um instrumento de luta, de transformação da vida do trabalhador, onde ele pode, junto com seus companheiros, com seus colegas de trabalho, se unificarem, né, para juntos, o sindicato promove essa unidade, fazer valer os seus direitos, ampliar os seus direitos e manter os direitos já adquiridos. Imaginem vocês, senhoras e senhores, se cada trabalhador tivesse que negociar o seu salário diretamente com o seu patrão. Você não teria a menor condição, porque, obviamente, um trabalhador perante o patrão, ele realmente não tem força. A classe trabalhadora perante o patrão é poderosíssima. E o sindicato também é importante na vida do trabalhador, porque ele também ajuda a transformar a sociedade. Com o aprendizado, a troca de experiências dentro do sindicato, com a convivência entre os trabalhadores, nós discutimos os demais temas importantes para a sociedade e para o trabalhador, influenciando para que nós tenhamos uma sociedade voltada ao interesse do trabalho, no mundo do trabalho do trabalhador, e não uma sociedade voltada ao interesse da indústria. Por isso o sindicato é essencial na vida da sociedade e, acima de tudo, do trabalhador. Calendário de lutas. A voz dos trabalhadores que lutam por seus direitos em busca de dignidade na vida e no trabalho. Os profissionais da educação de Igarapé
em greve desde o dia 28 de março deste ano, ocuparam a sede da Prefeitura de Igarapé para forçar a abertura de negociações e o cumprimento do compromisso assinado pela Prefeitura desde julho de 2014. Segundo a direção do Sindiúti Subsede Betim, Núcleo Igarapé, o governo não cumpre a Lei 11.738 de 2008 e sequer cumpre a proporcionalidade do piso. Os recursos do Fundeb, que financiam a folha de pagamento da educação da cidade, cresceram de 2008 a 2016 mais 237%. Porém, os salários dos servidores não acompanharam esse crescimento. O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Sindiúti-MG, em parceria com a subseção do DIEESE-MG, realiza uma pesquisa inédita via internet para todo o Estado. Seu objetivo é traçar um perfil dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação de Minas Gerais. O sindicato busca ainda se instrumentalizar para aprimorar ainda mais os seus processos de negociação com o governo do Estado e, assim, atacar os problemas existentes na escola pública e na profissão de educador. Se você é trabalhador em educação da rede estadual, responda à pesquisa através do site sindiuti.mg.org.br. Estão abertas as inscrições para o hashtag 5blogprog, 5º Encontro Nacional de Blogueiros e Ativistas Digitais, que neste ano de 2016 acontecerá na cidade de Belo Horizonte, entre os dias 20 e 22 de maio. O mote da 5ª edição é #Menos Ódio, Mais Democracia. Na sexta-feira, o tema a ser debatido são os desafios da democratização da cultura e da mídia. No sábado, as forças políticas e a democratização da comunicação estarão em pauta, seguidos de discussão sobre mídia e democracia no continente. Também estão planejadas rodas de conversas sobre experiências e desafios do ativismo digital. À noite, haverá atividade cultural. No domingo, dia de encerramento, os estados farão relatos de suas reuniões e será aprovada a carta do encontro. Entre estes apoiadores estão centrais sindicais como a CUT Minas e vários sindicatos, a exemplo do Sindiúti, entidades estudantis, juventude e movimentos sociais, como Quem Luta Educa. Esclareça sua dúvida com o nosso departamento jurídico. Tira dúvidas. Sofri um acidente de trabalho na escola e estou incapacitado de continuar exercendo em definitivo minhas atividades. Tenho direito de me aposentar pelo Estado? Sim, os servidores que porventura venham a sofrer qualquer acidente no local de trabalho e decorrente desse acidente venham a desenvolver uma incapacidade definitiva para o serviço público, têm o direito de ser aposentado pelo regime próprio do Estado com proventos integrais. Maiores informações, entre em contato com o Departamento Jurídico do Sindiúti. A ocupação Olga Benário visa a criação em Belo Horizonte de mais uma casa-abrigo para mulheres que sofrem violência doméstica. Essa e outras iniciativas estão na pauta da nossa juventude. Vamos saber o que pensam os jovens e como estão se organizando. Quem luta, educa. Saúde, educação, moradia, cultura, esporte, lazer, liberdade. Eles são jovens, sonham com tudo isso e lutam para transformar realidades. Esses meninos e meninas apostam sim na força da juventude, nos ideais coletivos. Meu nome é Isabela de Moura, eu sou do Movimento de Mulheres Olga Benário, que é um movimento de mulheres classistas. A gente trabalha com mulheres trabalhadoras, mulheres periféricas, e hoje a gente tem principalmente uma pauta de mulheres que sofrem violência doméstica. A gente está fazendo aqui em Belo Horizonte uma ocupação, que é a Ocupação Tina Martins, que tem o objetivo de se transformar em uma casa-abrigo. A casa-abrigo seria um lugar onde as mulheres que sofrem violência doméstica podem ir para poder reestabelecer sua vida. Porque a maioria das mulheres que sofrem esse tipo de violência tem que ficar convivendo na mesma casa que o agressor, ou elas ficam em situação de rua. Então, o objetivo da nossa ocupação é que mais casas-abrigo sejam criadas aqui em Belo Horizonte. Hoje, a gente só tem uma casa-abrigo aqui em BH e é necessário que mais sejam criadas, porque várias mulheres sofrem violência doméstica todos os dias.
e nós gostaríamos de contar com o apoio dos profissionais da educação na nossa luta. Seminário Nacional dos Sindicatos Municipais discute o plano de carreira. De Brasília, as notícias da CNTE. Momento CNTE. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, promoveu na sede da instituição em Brasília o primeiro Seminário Nacional dos Sindicatos Municipais sobre Plano de Carreira. A secretária-geral da CNTE, Marta Vanelli, falou sobre a proposta do seminário. Na verdade, nós estamos instrumentalizando os dirigentes de sindicatos municipais de educação sobre a nossa proposta de diretrizes nacionais de carreira. O Plano Nacional de Educação estabelece que tem que readequar ou aprovar uma lei de diretriz nacional de carreira até o mês de junho, agora, completando 2 anos agora, e nós estamos aqui instrumentalizando que a parte da política da CNTE de contribuir com os sindicatos municipais, que são sindicatos que têm menos estrutura financeira. Diretrizes nacionais para a construção dos planos de carreira dos profissionais da educação escolar pública, proposta da CNTE, foi o tema da palestra realizada pelo assessor da Confederação, Eduardo Ferreira. A CNTE ela vem num processo de luta pela valorização dos trabalhadores da educação, que teve início com a aprovação do Piso Nacional do Magistério. Então, cumprida essa etapa, nós agora entramos numa segunda etapa, que é aprovar um piso nacional para todos os profissionais da educação, entre eles os funcionários de escola também, e dar sequência a um debate de diretrizes de carreira para que a gente tenha um mecanismo nacional de valorização dos profissionais da educação através dos planos de carreira. A ex-diretora-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio Grande, Sinterg, Suzane Acosta, apresentou uma ferramenta desenvolvida pelo Ministério da Educação para auxiliar os municípios. Ela é uma ferramenta que vai possibilitar fazer um diagnóstico da carreira desses entes federados, dos municípios, por forma de adesão. Os municípios não são obrigados a utilizar a ferramenta, mas o MEC está proporcionando, então, esse sistema, onde ali pode ser feito várias simulações, primeiro um diagnóstico da carreira desses municípios, quantos professores tem, quantos professores em sala de aula, quantos cedidos, em que níveis que eles estão, classes, enfim, dá um diagnóstico geral, um raio-x da carreira desses municípios, e para fazer então com que ele possa ser adequado às metas do Plano Nacional de Educação e à Lei do Piso Salarial Profissional Nacional, o PSPN, para que ele seja então aplicado a lei do piso nos planos de carreira. O seminário tem como objetivo articular um plano de carreira para os profissionais da educação que assegure a universalização da formação e a valorização do profissional, além de superar as diferenças de piso de carreira e jornada de trabalho. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso, Sintep, Henrique Lopes, expôs os fundamentos legais para a constituição dos planos de carreira. Nós vamos estar trabalhando com base naquilo que nós conseguimos avançar na legislação, que é a alteração do artigo 206 da Constituição Federal, que assegura como um dos princípios legais a valorização do conjunto dos trabalhadores da educação. O secretário das redes municipais do Sintep do Mato Grosso, Alex Ferreira, compartilhou a experiência do Estado. No Mato Grosso nós temos algumas questões que são singulares. Nós temos uma carreira que inclui todos os profissionais de educação, tanto o professor como os demais funcionários de escola. Nós temos piso salarial para todos, unificado para todos os profissionais de educação. Nós temos parâmetros de evolução na carreira que levam em consideração a formação e o tempo de serviço. Então nós temos alguns aspectos que são singulares no contexto nacional. A secretária de Assuntos Municipais da CNTE, Selene Miquelin, falou sobre a expectativa do seminário. A nossa expectativa é que os representantes municipais, as nossas lideranças, saiam daqui com condições de elaborar os planos de carreira nos seus municípios, baseado nas concepções da CNTE. Fique agora com o nosso quadro de humor.